Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Queria agradecer ao grupo de louvor, obrigado. Mas eu gosto muito que Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional moderna, um dos maiores especialistas nessa área, ele diz que quando alguém acredita em Deus, ele é 90% mais alegre do que uma outra pessoa. Então, é um condicionante do homem ter dentro dele a abertura para poder saber ser influenciado nas suas emoções, aos conselhos bíblicos que vai nos proteger. E os problemas psicológicos, emocionais, eles muitas vezes algumas pessoas entendem que a igreja ela cuida da parte espiritual. Toda a cadeia de terapeutas, psicólogos, psiquiatras cuidaria da alma, e o professor de educação física, fisioterapeuta, médicos cuidaria do corpo. Mas não é assim. Deus ele quer tocar e ele quer influenciar todas as áreas da nossa vida. Nós não negamos a importância e a necessidade que todos têm, né? Todos têm. Nós não negamos a necessidade do médico, a necessidade do psiquiatra e qualquer coisa desse tipo. Mas nós entendemos que a Bíblia tem muita coisa a nos ensinar. Eu conheço pessoas que tiveram problemas psicológicos, emocionais, tomaram remédio por um tempo, ficou muito bem naquele tempo e depois voltou mais forte ainda. Voltou aqueles problemas piores ainda do que antes. Faz 22 anos que eu estudo isso. Faz 22 anos que a gente se dedica a estudar acerca das questões espirituais e emocionais. E eu acredito que de fato Deus, ele é o criador das emoções e da alma do homem. Está na Bíblia isso. Deus ele criou o corpo, Deus criou a alma, Deus criou o espírito. E se ele criou a alma do homem, ele sabe como ninguém, como preservar a alma do homem bem e saudável. E nesse mês nós queremos nos dedicar a ensinar as pessoas da nossa igreja a ter uma vida com uma qualidade bíblica no campo das emoções, uma qualidade divina, uma qualidade cristã no campo das emoções. E eu chamei essa sequência de ministrações de conselhos bíblicos para as nossas emoções. E eu queria falar para vocês um versículo que está em Provérbios 15, versículo 22, que diz assim. Nós começamos domingo essa jornada de ministrações. Nós vamos para a segunda parte dela hoje. Então quando você entrar no nosso YouTube depois, você vai ver que vai ter primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então se você perder alguma dessas partes, você basta ir lá no YouTube e poder pegar, tá certo? Existe hoje no meu Instagram pessoal, Joselito Rezende, um curso lá na nossa bio que nós vendemos, que tem mais de 50 aulas acerca da neurociência, a questão espiritual associada às emoções. Se você quiser mais aprofundamento, se você quiser aprender mais sobre isso, vai lá. Nós temos hoje alunos do Brasil e do mundo lá dentro, e assim, tem sido uma grande bênção para muitos profissionais, inclusive da área, tá bom? Em Provérbios 15, 22 diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. Nós paramos nisso no domingo e nós falamos de quem nós devemos tomar conselho e que nós temos que ter cuidado em não tomar conselho. Vocês estão aqui comigo? Mas de fato, todo projeto de vida e os conselhos, eles são muito importantes. A Bíblia diz que Deus ele derrama em nós um espírito também de conselho, porque o Espírito Santo ele é um conselheiro. O próprio Espírito Santo dentro de nós é um conselheiro. Nas nossas orações, na nossa busca diária ao Espírito, ele tem que ter uma abertura dentro de nós para poder nos orientar. Talvez você diga assim: pastor, nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei ouvir a voz de Deus. Então nós podemos um dia parar para poder ensinar sobre isso, para você poder aprender sobre como ouvir a voz de Deus.
Mas Deus, acredite, Ele está falando com você o tempo todo. Talvez você não está conseguindo sintonizar. É como Kenneth Hagin ensina, como se fosse um rádio quebrado, que talvez não está sabendo sintonizar, mas que Ele está falando, Ele está falando. Talvez você não está sabendo ouvir, tá certo? Agora, eu queria falar um pouquinho dentro da área de conselhos, e o que tem a ver com a questão de termos emoções saudáveis, é a questão de feedback. Talvez eu estou usando uma linguagem corporativa, mas eu acho que é uma linguagem que todo mundo saberia o que seria feedback hoje. Na verdade, é saber receber de alguém uma orientação, vamos colocar dessa forma. Não é só um conselho agora, mas uma orientação. E Provérbios 15, 31, eu queria ler 3 passagens aqui, para poder falar um pouquinho sobre isso. Diz o seguinte: os ouvidos que atendem à repreensão salutar. Repreensão salutar. Repita comigo, diga repreensão salutar. Gente, veja, eu queria que vocês gravassem muito isso, que para mim feedback é isso, repreensão salutar. Ele diz o seguinte: no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. O que rejeita a disciplina, o que rejeita essa repreensão salutar, está negligenciando suas emoções. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que as suas emoções, em alguns momentos, para você poder ficar bem, vai precisar ser repreendido. Amém. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Entenda, saúde emocional. Então, eu estou sendo totalmente bíblico aqui e dizendo para você que tem tudo a ver na Bíblia. Você tem uma boa saúde emocional, saber receber repreensão ou saber receber feedback. Na verdade, uma pessoa que não sabe receber repreensão salutar, olha o que eu estou dizendo, repreensão salutar. Tem pessoas que não sabem receber nenhum tipo de repreensão, vamos colocar logo assim, nenhum tipo de repreensão, você não pode topar. É uma pessoa que com certeza tem feridas emocionais. É uma pessoa que naturalmente desenvolveu uma defesa nela. Nós não sabemos porquê, pode ter centenas de entradas. Mas essa pessoa, não sei se foi machucada por pai, por mãe, pela vida, seja lá o que for. Mas é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa sensível demais. E essa pessoa, por mais que você venha com uma voz mansa, com uma boa orientação, com um bom conselho, essa pessoa vai se fechar. Essa pessoa não vai querer escutar. Essa pessoa vai, como é que eu poderia dizer assim, vai se irritar. Então, de fato, a repreensão salutar, ela é necessária para a nossa vida. Eu não queria falar agora da pessoa que está repreendendo, mas eu queria falar da nossa necessidade de ser repreendido. Nós poderíamos falar sobre quem repreende, saber fazer com amor, saber tratar antes com graça e outras coisas mais. Mas eu quero falar sobre nós agora, sobre nós que necessitamos, nós precisamos entender que sim, Deus tem que ter acesso a nós através de pessoas que possam nos repreender, que possam nos corrigir, que possa chegar para a gente e fazer com que a gente avance em determinadas situações. Eu vejo pessoas, por exemplo, que até um médico, por exemplo, você paga aquela consulta, você vai naquele médico, aquele médico te orienta e você não pratica aquilo que está sendo falado. Não, eu sei como é melhor, eu sei como é que deve ser. Doutor Ricardo está ali, tem um amém muito forte, escutei daqui agora, eu vi agora que ele está ali. Então eu imagino que você passa por isso, Você passa por isso como médico, O cara paga a consulta, o cara vai lá, ele orienta. Então eu imagino que você deve ter muitos clientes, pacientes que voltam depois de novo, depois de algum tempo, reclamando pior do que aquilo. Mas você lembra que eu falei lá atrás daquilo outro? Imagina. Então é totalmente irracional isso. Então tem pessoas que não conseguem receber nenhuma orientação de um médico que pagou. Então são pessoas que, na verdade, como é que essa pessoa vai ter uma saúde emocional? Porque na verdade muitas vezes a pessoa está vivendo só o presente. Entenda, por favor, compreenda o que eu estou lhe dizendo. As pessoas muitas vezes querem viver uma vida totalmente intensa no presente e não se preocupa com o futuro.
E o que é depressão, por exemplo? Excesso de passado. Tem pessoas que entram em depressão porque não viveram bem o presente. Porque o presente de hoje vai ser o passado de amanhã. E talvez alguém que lhe corrige hoje é porque não quer que você fique com dívidas emocionais lá na frente. Eu vou repetir de novo essa expressão, dívidas emocionais. Então, Dr. Tony, da Universidade da Flórida, fala sobre isso. Da Universidade Cristã da Flórida, ele fala sobre dívidas emocionais. Nós não podemos ter dívidas emocionais no futuro. E às vezes a Bíblia vai nos repreender hoje. Hoje nós queremos viver a fome de hoje, a necessidade de hoje, o desejo de hoje. Mas às vezes a gente não está pensando que o hoje vai ser o ontem e amanhã. Eu sei que talvez pode parecer um pouco piegas o que eu estou falando, mas é real o que eu estou lhe dizendo. Você precisa entender que o hoje precisa ser bem saudável, bem entendido, bem racionalizado. Veja, a palavra de Deus, a saúde, entenda o que eu quero falar para você. A saúde emocional começa de fé e razão. Pastor, razão tem a ver com fé? Tem tudo a ver. A Bíblia diz que o nosso culto é racional. Quando você tem fé e razão equilibrado, o emocional vai ser equilibrado. E o que seria fé e razão, ou espiritualidade e razão? É quando Deus fala com você. É quando a palavra de Deus chega até você, através de uma pessoa, através de uma pregação, através da palavra de Deus, através da inspiração divina, e você entende que é real aquilo, e você pratica. Você sai do modo de defesa, ou de um modo inoperante, e começa a praticar. Entenda, toda instalação de hábito, tudo aquilo que você vai mudar de comportamento, necessita de uma decisão, necessita de uma tomada de decisão. E o que eu mais vejo pessoas é não querendo tomar decisões. E não toma decisão porque vai sentir dor, não toma decisões porque vai sair da zona de conforto, não toma decisão por causa disso ou daquilo. Sabe, amados, por exemplo, talvez esse ano, só para vocês entenderem, eu estava conversando agora, tivemos muitas reuniões hoje, eu estava conversando e falando algo, eu disse, o Espírito Santo, nós estávamos em família no início do ano. Deus deu uma palavra para a igreja, sou igreja, né? Aqui mostra a Bíblia e o que nós vamos florescer sendo igreja. Nós colocamos lá a profecia no Instagram no início. Se você for lá na bio do Instagram da igreja, você vai ver também que a profecia está toda descrita, tão bonita, está lá. Eu quero fazer até depois um vídeo só falando do nosso Instagram nesse sentido. E eu estava agora de férias com a nossa família, e nós passamos o mês de janeiro de férias, e o Espírito Santo chega para mim e diz, eu não quero só que enquanto você é homem, meu filho, você só viva o sou igreja. Porque a visão que Deus me deu foi que eu tinha que me implodir esse ano, ou seja, para dentro, sou igreja. Então Deus disse assim, olha, você vai ensinar a igreja a ser igreja esse ano. Então nós vimos falando muitas coisas durante todo o ano sobre isso. Mas ele disse, essa implosão em ensinar a igreja como ser igreja, também vai começar com você. Então eu quero que você não viaje esse ano. E eu abri mão de vários convites do Brasil inteiro. Só aceitei 1 ou 2 que eu vou cumprir, por questões de direção e que tem a ver com o projeto de Deus. Mas eu quero que você fique em Itabaiana, cuide 100% da igreja. Foque só na igreja, do que vai acontecer esse ano, para projetar para o próximo ano. E eu quero que você cuide da sua casa, da sua mulher, das suas 2 filhas e de sua saúde. Irmãos, esse ano eu fiz tanto exame. Fui para médico aqui, para médico ali. E tenham cuidado e tenham uma vida totalmente regrada esse ano, seguindo passos que Deus está me dando. Porque o meu ministério só vai até onde o meu corpo aguenta. Eu não sei se você vai entender isso. Eu não quero chegar com 70 anos de idade, com um ministério crescendo, e eu estar doente disso, sentindo dor daquilo, ou sentindo dor daquilo outro. Não, eu quero estar muito bem. E o Espírito Santo disse, eu preciso instalar alguns hábitos em você esse ano. E sabe, hoje eu estava lá na academia, e os meninos estavam lá comigo, e eu tive uma tendinite semana passada, fui na fisioterapeuta.
E ela disse, você pode fazer esse exercício, aquele exercício, esse aqui, aquele ali. E estou botando saco de gelo, e saco de gelo, e saco de gelo. E hoje eu fui fazer alguns exercícios que ela autorizou. Mas a lágrima vinha no olho, dor vinha no olho. E os meninos diziam assim, pastor, quer parar? Eu disse, não, nós vamos continuar. Porque a dor é apenas um efeito psicológico. Não, acho que você não entendeu isso ainda. Certa feita eu estava na academia, eu estava com os meninos, um dos meninos também, da igreja, que a gente sempre faz coisas em conjunto. E eu tive vontade de vomitar, me perdoe falar isso, eu tive vontade de vomitar. Fazendo muita força e tudo. E eu fui lá, vomitei. O personal veio, perguntou, está passando mal? Estou. Eu vomitei. A pressão baixou. Fiquei sem sangue. Me tremendo. E ele disse, quer ir para casa? Eu disse, quero. Sai para casa? Eu disse, não. E eu voltei. Porque eu não conseguiria sair da academia sem completar aquilo que eu fui fazer. Eu não conseguiria viver durante aquele dia sem saber que eu tinha algo que eu deixei para trás e eu não completei. Eu não sei se você consegue viver com esse tipo de modo na sua mente, que você não pode parar de deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Eu não sei se você tem deixado, a Bíblia diz que a nossa vida tem que ser como a serpente na penha, como a águia no céu e como o navio no mar, sem deixar rastro. Quer dizer, nós não podemos deixar para trás dívidas. Eu não posso deixar minha filha Ana Sofia, Ana Rosa, a minha esposa com dívidas por enquanto que eu estou buscando um sucesso ministerial. Não, você não está aqui não ainda. Eu não quero chegar um dia, ter ganhado o mundo e perder minha família, perder minha saúde. Eu não quero fazer isso. Eu não quero que ninguém entre no meu gabinete e encontre um pastor, um murmurador, chateado com a vida, mal-humorado. Não, eu quero que as pessoas encontrem um cara sempre rindo, brincando e tirando onda com a cara da vida. Vocês estão nesse lugar ou não? Então, queridos, preste atenção no que eu estou lhe dizendo hoje. Para você mudar de vida e para você viver o verdadeiro evangelho, você precisa da cruz. Sabe como eu chamaria da cruz hoje? Feedback. Talvez você nunca pensou nisso, mas a cruz é um feedback de Deus. Como assim? A cruz é onde você morre. Toma a tua cruz e me segue. O que é tomar a tua cruz e me segue? Talvez você olhe para o seu marido e diga bem assim, meu marido é minha cruz. A minha esposa é uma cruz que eu tenho que carregar até hoje. Meu filho é uma cruz. Não. Cruz nunca foi veículo de tortura. Isso é uma piada. Cruz é veículo de morte. Chicote é veículo de tortura. Ele não diz, se chicoteie e me siga. Não, ele diz, tome sua cruz e me siga. Sabe o que é tomar cruz? É morrer para suas vontades destrutivas. Deus, Ele manda você tomar conta do seu templo, do templo do Espírito Santo. Aí eu vejo pessoas destruindo o templo do Espírito Santo e não cuida do templo do Espírito Santo e não entende que vão pagar essa dívida lá na frente. Vocês estão aqui comigo ainda ou não, amados? Amém mesmo ou não? Sabe, Fred me chamou para jantar na casa dele. Tinha um bolo de morango lá de Torá. E Fred chega para mim, isso é verdade, Fred chegou para mim e disse, pastor, tá uma delícia. Eu disse, eu imagino, eu vi os morangos lá dentro. Tinha umas entradas lá muito topadas também, de massa disso, massa daquilo. Mas eu me limitei à salada. Foi ou não foi? Aí você vai me dizer bem assim, você queria aquele bolo de morango? Eu disse, eu queria. Mas por que você não comeu aquele bolo de morango? Porque eu sei a quantidade que eu tenho que comer por dia. Talvez você está pensando assim, meu Deus, eu vim para a igreja para escutar isso hoje, foi? Porque lá na frente uma dor vai mudar o seu emocional.
lá na frente. O que você não cuidou hoje vai estar morto e você pode estar se culpando. E muitas vezes culpa demais dentro do seu coração pode se transformar em depressão. Ninguém nasce depressivo. Ninguém nasce depressivo. Um autista nasce autista. Mas ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com transtorno de ansiedade e ninguém nasce com síndrome do pânico. Tudo isso é construído. Tudo isso é construído. A serotonina deixa de ser produzida dentro do corpo humano da forma que deve ser em uma depressão, porque foi construído pelo modus operandi que foi feito. Não há tempo de explicar isso aqui. Mas a Bíblia, ela é um recurso extraordinário para deixar você pleno. Mas nunca você vai ser pleno se você quiser viver a sua vida de uma forma orgulhosa, soberba, dizendo como você sabe viver sua vida. Não, você não sabe viver sua vida. Quem sabe a sua vida é Deus. Vai ter que chegar um dia que você vai ter que parar de fazer isso com Deus. Ficar, vamos lá, Deus. Deus diz, vai, e fica. E é um dia que vai dizer, se render. O que é se render? Eu me rendo. O que é se render? Você acha que se render é fazer isso aqui? Oh Deus, eu me rendo. Não, se render é isso aqui, ó. Eu me rendo. Eu entendi que eu não sou inteligente o suficiente para tanger minha vida. A partir de agora é o Senhor que manda. Porque para muitos irmãos da igreja, Deus só é Pai. Deus não é só Pai, Deus é Senhor. Deus é Senhor. E se Deus é Senhor, tem muita coisa que você está vivendo na sua vida porque você ainda não sabe dizer não, porque você ainda não sabe chegar e colocar pontos, porque você não sabe se condicionar, porque você não sabe colocar a sua vida da forma que Deus quer, porque você está vivendo viciado em dopamina, viciado em vícios comportamentais. Aí você diz, pastor, mas vem cá, tal coisa não é lícita? É, mas convém? Comer bolo demais é lícito? É, mas convém? Eu estou perguntando uma coisa simples, e daí você bota o resto. Aí você diz, pastor, eu não sei porque eu estou vivendo isso. Sabe, você sabe. E sabe, em Provérbios 27:5 diz o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Tem pessoas que amam andar com gente que beija, que abraça, que elogia. O adolescente, quando vai chegando na fase de adolescência, buscando a sua identidade de personalidade, a sua identidade emocional, ele começa a ter um vislumbre de achar que conhece o mundo inteiro. E parece que a adolescência por si só, estou falando por si só, é aquela luta de não querer se parecer com os pais. É aquela luta de não querer parecer com aqueles que estão lhe ensinando, lhe pagando as contas. Parece que os adolescentes entram num modo de eu não quero ser igual aos meus pais. Mas depois parece que depois que passa dos 40, a gente começa a querer parecer com nossos pais. Eu não sei disso, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Parece que a gente passa um tempo da nossa vida não querendo ser igual aos nossos pais, mas parece que depois que a gente passa um tempo querendo ser igual. Porque às vezes a gente não sabe que quem está nos corrigindo, orientando, é aquele que nos ama. Talvez a gente ache que a pessoa que nos orienta é a pessoa chata. Eu não quero mais saber da igreja. Eu não quero mais saber dessa lei de crente. Eu já ouvi falar até isso aqui em Itabaiana. A lei dos crentes. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber daquilo. Aleluia. Um dia eu encontrei com uma colega de trabalho. E a colega de trabalho chegou e disse para mim: homem não presta, homem é tudo igual, homem é isso, homem é aquilo. Eu digo, eu sou homem. Eu disse, eu sou homem, velho. Eu estava lá no cartório do trabalho. E eu disse, ei, peraí, eu sou homem.
Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Onde é que você está encontrando esses homens aí? Lá no cartório lá, Renê, estava lá. Eu disse, onde é que você está encontrando esses homens aí? Onde é que você anda? Me conta aí o seu dia a dia, por gentileza, colega. Ela me contou o dia a dia dela. Eu digo, você não vai encontrar um homem que quer alguma coisa nesse lugar, não. E hoje ela está casada com um irmão da igreja, meus amados. Ela se converteu, encontrou um homem de Deus. Ah, porque todo mundo da igreja é bom? Não. Tem gente na igreja que é pilantra. Não quero falar sobre isso hoje, não. Mas você vai ter mais chance de encontrar alguém sério dentro da igreja do que na balada. Aleluia, ou não? Vocês estão aqui ou não estão aqui? Então as pessoas acabam, sabe, condicionando a vida com frases e se colocando numa pequenez muito grande e não conseguem entender que a sua vida e o seu propósito de vida está na sua mão. Deus colocou uma chave chamada livre-arbítrio na sua mão. Não, ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não merece o que você está vivendo de forma errada hoje. Deixa eu dizer mais. Você não merece viver pobreza. Você não merece viver doença. Você não merece nada disso. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque Jesus já pagou o preço. Por causa da justiça dele, você não merece. Agora depende do lado que você vai querer andar. Porque a Bíblia diz que se você escutar os conselhos dele e as orientações dele, que eu me disse para você, pode vir de diversas formas. Quanto mais você se submete à orientação. Sabe, irmãos, eu já falei isso aqui e falo de novo. Eu pago por mês uma quantia, a gente paga por mês uma quantia razoável para uma mentoria. E o que é uma mentoria? Uma correção. Uma correção. A pessoa lá que está nos mentoreando diz: eu quero saber agora essa parte financeira. Como é que é isso? Está errado assim, isso e isso. Faz assim, assim, assim. Eu poderia dizer, não, eu não quero isso. Ah, eu não quero aquilo. Tem pessoas que recebem mentorias de graça. Mas quando quebra a cara e começa a viver uma vida que não deveria viver, começa a valorizar os conselhos que deixou para trás. E chega um dia na nossa vida que a gente começa a querer até pagar para ter conselho. Não, gente, vocês estão aqui nessa noite, não. Então, quando alguém, querido, usado por Deus, lhe corrigir, agradeça a Deus. Porque você pode estar fechando uma porta. Sabe, irmãos, eu digo para você, eu dei esse exemplo domingo agora. Tem pessoas que eu não corrijo mais. Eu tive uma vez, presta atenção nisso. Quando eu comecei a pastorear, eu tinha uma síndrome de super-herói. Eu comecei a adquirir, eu chamo de síndrome de super-herói. Eu que criei isso. Ninguém pega isso e não dá referência, amém? Então, a síndrome de super-herói que eu criei, esse nome, é o seguinte. A gente está orando pelos irmãos e Deus começa a nos mostrar coisas. Ou a gente começa a conversar com os irmãos e Deus começa a nos dar notas no Espírito. E eu já, de forma precipitadamente, eu já ia, não, ó e tal, e faz, e não sei o que, e tame, e não sei o que, e tame. Vocês estão comigo? E a pessoa fechada, a pessoa cortava, a pessoa não ouvia, a pessoa não praticava, às vezes ficava até com raiva. Eu tive casos de pessoas saírem da igreja, ao me pedirem um conselho, e eu dar o conselho. E eu não queria citar para vocês poderem entender, mas seriam coisas muito lógicas. E o Espírito Santo começou a me dar um outro exemplo. Ele me mostrou, uma vez eu estava vendo o pessoal do SAMU trabalhando. E o pessoal do SAMU ali, trabalhando com uma pessoa que estava bêbada, imprudente. E a pessoa gritando, dizendo, me disseram para não pegar a moto, me disseram para não pegar isso, para não pegar aquilo. E o pessoal do SAMU trabalhando. E o Espírito Santo estava me dizendo, está vendo? Alguém disse para ele não pegar a moto e ele achou essa pessoa chata. E ele estava muito obrigado pro cara do SAMU. Vocês estão aqui não? Está conseguindo entender isso? Venha para mim agora.
Quando a gente é inspirado por Deus, a gente consegue tirar pregação de tudo. E Deus dizia, olha, às vezes você não vai ser o chato que vai dizer a pessoa não pegar a moto. Às vezes eu quero que você seja o SAMU, que vai socorrer depois. Todas as vezes que eu estou diante de uma pessoa, eu pergunto a Deus, Deus, essa pessoa é para eu ser herói ou para ser SAMU? Talvez você não seja um nerd como eu. Amém. Mas para você que é nerd como eu e acompanha as histórias da Marvel e da DC, você sabe que várias vezes Batman ele foi levado ao tribunal, Superman foi levado ao tribunal. Quantas vezes os super-heróis foram levados ao tribunal na DC e na Marvel? Por quê? Porque ao salvar alguém, derrubou uma antena de televisão. Julgamentos desse jeito. E a humanidade estava com raiva de Superman, porque ele tinha muitos poderes para poder ajudar. E quem poderia controlar? Coisas desse tipo. Vocês estão aqui ou não estão aqui? É coisa de nerd, eu sei. Mas é a forma que Deus falou comigo. Deus vai falar com você talvez através de outras coisas. Deus pode falar através de receita de bolo, quando você estiver fazendo um bolo em casa. Amém. Quando você estiver fazendo um cuscuz em casa, Deus pode falar com você. Mas comigo Deus falou assim. E Deus disse, eu não quero que você seja um super-herói com algumas pessoas. Eu quero que você seja o SAMU. Porque tem pessoas que não vai lhe ouvir antes, só vai lhe ouvir depois. Porque a Bíblia diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. E me perdoe de verdade. Os porcos naquele momento eram o filho pródigo, filho da linhagem de Deus. Mas o filho pode se colocar não na posição de ovelha, que gosta de ouvir a voz do pastor, mas gosta muitas vezes de se colocar na visão de um porco. Na visão de Deus, uma ovelha pode se transvestir de porco quando ela não gosta de ouvir conselho. Não, vocês não estão aqui não, né, gente? Eu estou falando do filho pródigo, eu estou falando do pai. Eu estou dizendo que quem faz a pessoa se tornar porco não é Deus, é a própria pessoa. Quando a pessoa diz, eu prefiro comer dentro do chiqueiro do que estar escutando meu pai. Mas tem um dia que o pai vai se tornar SAMU. E ele vai dizer, rapaz, era melhor na casa do meu pai. Aleluia. Então ainda há uma chance. Então muitas vezes Deus diz assim, deixe. Não se meta. E às vezes nós queremos ser mais espirituais do que Deus. Ou não é isso? Ao filho pródigo, Deus prendeu ele? Não, Deus deu tudo o que ele queria. Nós não podemos querer ser mais espirituais do que Deus com algumas pessoas. Não. A gente precisa deixar, porque o amor deixa livre. Muitas vezes, o pastor, o líder, quantas vezes eu já chamei na minha sala e eu disse, ei, não faz isso. Deus está me dizendo, você vai quebrar. Você vai perder tudo, você vai perder seu casamento. Não, eu sei do que eu estou falando. E a pessoa chega, pastor, pode ficar tranquilo. Quantas palavras? Pastor, só está viajando. Pouco tempo depois, as coisas estão acontecendo. Sabe, irmãos, eu nunca vou chegar para ninguém dizer, Deus está dizendo, se não estiver falando. Eu tenho medo, eu tenho temor disso. E eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram experiências com Deus, através da minha boca aqui nessa igreja. Deus me usando. Horas eu estou brincando, horas eu estou tirando uma onda, mas quando eu falo que Deus está dizendo, eu tenho muita seriedade e propriedade no que eu estou falando, porque eu sei quando Deus fala. Agora deixa eu dizer algo para você. Eu lembro da história de uma pessoa que chegou para mim uma vez e disse, pastor, aconteceu uma situação na minha casa, que na minha casa, enfim, houve um assédio sexual na minha casa, de tal forma, X. E o meu companheiro estava assediando sexualmente uma pessoa. E assediou sexualmente na minha frente. O que eu devo fazer? Eu disse para essa pessoa, você não tem mais como confiar nela. Você não tem como estar com essa pessoa. Foi uma coisa muito grave. E essa pessoa, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, era uma pessoa fiel na igreja. Era uma pessoa que vinha para a igreja.
Essa pessoa passou por esse momento. E essa pessoa chega para mim, pergunta o meu conselho. Só existia duas hipóteses: eu dizer continue e confie, ou não continue e não confie. A pessoa veio escutar o meu. E quando a pessoa se senta para escutar o meu conselho, de todos os elementos que a pessoa me disse, eu disse: não há mais palco para acontecer uma aliança nisso daqui. Isso é muito forte, isso é muito sério. E essa pessoa decidiu continuar com a pessoa, e com vergonha deixa de vir para a igreja. E eu fiquei meditando naquilo. Eu disse: pai, perdi uma ovelha, porque eu fui sincero. E como é que eu me comporto dessa? Eu falo, eu não falo, eu digo, eu não digo? Como é que eu faço numa situação dessa? Porque aquilo me trouxe uma crise ética, moral para dentro de mim. Eu não sei se você está entendendo. Talvez seja simples para você, mas para mim uma ovelha quando se desvia é muito forte. Eu disse: pai, essa pessoa voltou para a pessoa que ela gosta, mesmo passando por essa experiência, e agora ela tem vergonha de vir para a igreja, porque ela não seguiu um conselho, era apenas um conselho. Eu não estava obrigando nada, não estava colocando empecilhos em nada, nada disso. Eu disse: olha, eu penso assim, dentro da Bíblia, não, acho que a base do relacionamento é uma confiança e tal, por aí vai. E aquela pessoa deixa de vir para a igreja. E sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Às vezes tem pessoas que podem nos ajudar, tem pessoas que devem nos ajudar. Às vezes a gente está diante de um conselho e, sabe, muitas vezes a gente se porta de uma forma inadequada, fechando portas. E não é só, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, por favor, escute isso. A gente não está só fechando portas diante de um ser humano, a gente está fechando portas diante de Deus. Porque eu já vi muitas pessoas, ao recalcitrar, a Bíblia diz: não recalcitre contra os aguilhões. Eu estou quase terminando. Mas quando uma pessoa se fecha para uma orientação dada por Deus a uma pessoa, ela não está fechando só uma porta, ela está fechando várias portas. E muitas vezes a pessoa, depois de tempo, se começa a falar para o Senhor: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. O Senhor não, Deus já falou. Deus já falou e Ele não vai falar outra coisa diferente. Ele pode continuar falando a mesma coisa, mas você está no mesmo ponto. Ele está falando a mesma coisa. E o que isso tem a ver com as emoções? Com tudo, irmão. Porque às vezes a gente está se enveredando em laços, construindo estruturas que nós não teremos como que um firmamento. Eu estou finalizando. Eu vou ler o último versículo. Em Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ele está dizendo que, querido, escuta o que eu estou lhe dizendo hoje. Sabe, eu tenho Jesus como meu mestre. Sabe, eu tenho Jesus como meu. Eu digo assim, cara, eu quero parecer com Jesus. Sabe, eu sou alegre, eu sou brincalhão, porque eu acho que Jesus era assim. Eu acho que Jesus é desse jeito. Eu não imagino que Jesus era um cara carrancudo, chato, porque as crianças não queriam estar do lado dele se ele fosse assim. Vocês concordam comigo ou não? Que tipo de pregação era essa que as crianças corriam para perto dele? Eu acho que era uma boa pregação. Eu gosto muito do The Chosen, que mostra algumas partes, né, ali, apesar de não estar na Bíblia, mas algumas coisas que eu acredito que é real mesmo ali no The Chosen. Você que não sabe o que é The Chosen, vai lá, vai acompanhar, é muito bom. É bom, melhor do que outras coisas aí. E deixa eu falar algo para você, eu queria finalizar com isso. Sabe, eu estou vendo alguns irmãos aqui de cabelo branco, não sei as suas idades corretas, mas Jesus, ele sempre apontava para o fim. Presta atenção nisso. Eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar. Eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar. Eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar. Jesus sempre apontava para o fim. Jesus sempre apontava para o fim. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou me preparando, eu estou me preparando, eu estou me preparando.
Então Jesus, ele nunca vivia só o presente, ele também olhava para o futuro sem ansiedade, mas ele se preparava para o futuro. Eu fico me perguntando como é que eu vou estar com 70 anos de idade, com 80, com 90, sabe como é isso? Sabe, os meus avós são longevos, já um DNA bom, fora a promessa. Então, eu acredito, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que nós precisamos olhar para o futuro da gente. E não viver só um presente avassalador, maluco, doido, de qualquer jeito, não. Eu faço algumas perguntas para você. Como você tem cuidado da sua saúde hoje? O templo do Espírito Santo, o seu corpo, como é que você tem cuidado dele? Pergunta simples. Você tem bebido água? Como é que tem sido isso aí, esse negócio? Amém? Alô, vocês estão aqui? Eu vejo pessoas frenéticas. Eu fui para o médico disse, olha, sua vitamina D está baixa. Aí ele me deu lá, sei lá, 10 mil I, não sei o que lá, um nutrólogo e tal. Aí 10 mil, sei lá, 5 mil, um negócio desse. Eu disse, meu irmão, eu não vou estar tomando vitamina D, porque vai processar no meu fígado, no meu pâncreas, seja lá onde for. Eu vou tomar esse primeiro. O resto eu vou tirar a camisa e vou tomar sol. Ele, como é que pega a vitamina D? Ele diz, de meio-dia, 3 horas da tarde, sem camisa, eu vou tirar a camisa e vou ficar no sol. 15 minutos por dia, já começa a resolver o problema. Depois eu vou ficar desse jeito. Talvez você diga, pastor, que pregação é essa? Pregação sobre sua vida, irmão. Eu tenho irmãos aqui na nossa igreja que começaram, eu disse, vai pegar sol. A irmã chegou domingo para mim e disse, pastor, eu já sou outra, só porque eu estou pegando sol. Já sou outra, uma disposição diferente. Talvez como pastor eu poderia dizer, quem está se sentindo aqui, vem aqui na frente. Vamos orar e fazer uma firula espiritual. Não, Deus está nos conselhos. Talvez o que você está passando, né, como alguns falam, não é olho gordo, não é agouro. Não, talvez o que está faltando na sua vida é vitamina D. O que está faltando na sua vida é você pegar um pouco de sol todo dia. Mas para pegar sol tem que ter disposição. Para ter disposição tem que se amar. Para se amar tem que ter vontade de sair da zona de conforto. Tem que ter disciplina. Quanta coisa você está mexendo dentro de você? Não, você não está aqui não nessa noite. Aí nenhuma besteira como essa o diabo fica, não vá não. Porque ele quer lhe ver morto. Quando o crente se torna crente e é salvo, o diabo já sabe, eu perdi essa vida. Agora sabe o que ele vai querer fazer você? Morrer antes da hora, para não cumprir tudo que Deus mandou você cumprir na terra. São 2 momentos. O momento que você se converte, ele diz, eu perdi essa vida. E depois que você se converte, ele quer que você morra cedo. Ou não cumpra os seus projetos, fica amarrado, atolado nessa vida. Os propósitos de Deus na sua vida. E coisas simples vão mudar a sua vida. O ano passado nós estávamos numa conferência de homens. E o pastor João Roberto falou uma coisa importante. E eu sempre falo isso. Quando você arruma sua gaveta, você arruma seu quarto. Quando você arruma seu quarto, você arruma sua casa. Quando você arruma sua casa, você arruma seu trabalho. Você arruma seu trabalho, você arruma sua vida. Uma gaveta começa a provocar um efeito borboleta tremendo na nossa vida, uma mudança. Às vezes um conselho simples. Às vezes Jeremias, pegue, sabe, o que é que você vê, Jeremias? Não, eu vejo uma vara, pegue. Moisés, pega uma vara. Elias, pega um manto. Jesus, pegue 5 pães e 2 peixes. Comece de onde você está. Não, só vou começar quando isso, quando aquilo. Eu só vou começar quando aquilo outro. Não, comece agora. Comece hoje. É melhor o feito do que o bem feito. Amém. Vocês estão aqui mesmo nessa noite ainda. Comece agora. E talvez você está pensando que a sua vida vai mudar quando ganhar na Mega Sena, quando ganhar naquilo. Não vai não. A sua vida começa a mudar agora, hoje, nesse momento, irmão. A gente não precisa ter nada para ser. Eu vou repetir de novo isso, vou finalizar. A gente não precisa ter nada para ser. Você tem que aprender que você é.
Você já é amado. Deus tem algo para você. Levante a cabeça, comece a sonhar, comece a projetar, comece a ter esperança, comece a ter disposição. Tem pessoas que só querem celebrar grandes vitórias, grandes recordes. Não, você tem que celebrar todos os recordes de cada dia, cada recorde pequeno. Não, vocês não estão aqui nessa noite não, gente. Vocês estão aqui mesmo nessa noite? Amém mesmo ou não? Aleluia. Aleluia. Às vezes eu queria mais. Não, tá bom. Eu queria que vocês entendessem que o feedback de Deus, o conselho, a correção. Talvez, irmão, hoje eu vou falar isso para finalizar de verdade pela última vez agora. Deixa eu falar uma coisa para você e me entenda isso. Hoje eu estava conversando com o Rui sobre o discipulado, pastor Rui, sobre o discipulado da igreja. Eu disse, pastor Rui, eu quero que você inclua algumas coisas no discipulado da igreja. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos passando por crise financeira. Eu queria que você considerasse isso que eu vou falar agora, porque eu já ia finalizar mesmo. Às vezes a gente está passando por uma crise financeira, por um aperto financeiro. Eu quero falar isso muito sério agora. Às vezes está passando por um aperto financeiro. E talvez você está olhando para alguém do seu lado, passando por um aperto financeiro. E você quer rapidamente querer ajudar aquela pessoa. Eu vou tentar parafrasear o que eu estou sentindo aqui para falar para você. Imagine um irmão seu, uma pessoa que você ama do seu lado, passando por um aperto financeiro. Aí você quer correr para ajudar. Eu vou transportar para uma outra história. Imagine você perto de um casulo de uma borboleta. E você vê uma borboleta se mexendo lá dentro, tentando sair do casulo. E você diz, eu vou ajudar. Aí você abre o casulo. Só que naquele momento que você está ajudando, aqueles segundos finais vai aleijar aquela borboleta. Não sei se você sabia disso. Porque existe um tipo de enzimas que seria distribuído para a asa, que só vai ir se tiver aquele esforço. E aí aquela borboleta nunca vai poder voar por sua culpa. Tem pessoas que estão passando por alguns tipos de aperto hoje, emocionais, financeiros, espirituais. E não é o diabo. É porque Deus tirou a mão. Porque Deus está dizendo assim, ei, tudo bem, você quer continuar? Ok, tudo bem. Eu estou aqui como pai. O pai do filho pródigo, eu estou aqui. Pode ir. E aquele processo de dor é necessário. É terapêutico e pedagógico. E você que está do lado quer ajudar. Não, você não está aqui não. Já teve uma vez que um irmão estava passando por muitas crises financeiras e tinha uma causa na justiça de R$500 mil. Isso tem mais ou menos 12 anos atrás. Então imagine quanto seria hoje. E ele disse, quando sair esse dinheiro, tudo isso vai ser resolvido. E eu orava para aquele irmão, eu dizia, Deus, por que não sai? Cara, era só uma assinatura. E eu brigava com Deus, eu dizia, Deus, o Senhor não está vendo. Pai, o Senhor não está vendo. O dinheiro saiu. O irmão gastou tudo de bolinha. E o Espírito Santo chegou para mim e disse, agora você está vendo? Vem aqui para lhe ensinar algumas coisas. E naqueles dias ali eu comecei a aprender algumas coisas com Deus, que às vezes nós queremos nos meter e ser mais espirituais do que Deus. Hoje
Quantas vezes eu já fui ajudar algumas pessoas e Deus disse, só orem. Não ajude financeiramente. Não bote a sua mão nisso. Outras vezes Deus já disse, compre a melhor feira para essa pessoa. E de eu pegar, encher meu carro e levar até a casa de uma pessoa. Outras vezes Deus já disse, não bote a mão, só ore. Não sei se está aqui ainda. Porque talvez a gente está se metendo em processos que Deus não quer que a gente se meta. E aqueles processos ali são terapêuticos. E talvez você esteja nessa posição hoje. Talvez você está passando por algum tipo de aperto. E eu pergunto, será que? Não é porque você está precisando de uma mudança. Talvez você está olhando para Deus dizendo, Deus mude. E Deus está dizendo, mude você. Você já parou para pedir, para considerar nas suas orações, no lugar de você dizer assim, Deus, mude isso, me dê aquilo. Você já parou para dizer assim, Deus, espera aí, eu preciso mudar alguma coisa nisso aqui? Deus, será que eu estou errando em alguma coisa? Amém mesmo. Gente, eu acho que hoje eu preciso de uma escolta do diaconato, amém? Eu estou sentindo uma alegria muito grande do público aqui, amém? Estou quase caindo aqui em cima de tanta alegria. Mas eu acredito que é porque talvez Deus está tratando vocês dentro, amém? E são pontos de reflexão que eu queria que vocês pudessem considerar. Porque talvez a depressão de amanhã é a falta de cuidado do hoje. Talvez a vontade de se matar amanhã é a falta de produção do hoje. Eu disse que era a última vez, não era que eu ia falar? Tudo bem. Mas vocês já ouviram falar do ciclo da procrastinação? Você sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã. Não, para amanhã. Eu estava vendo isso um dia desse. Que quem deixa para amanhã não produz, se desanima e entra em depressão. Uau. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Durma vazio todos os dias. Amém. Deus é bom. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.